Olá, tudo bem com todos? Então, gente, vamos dar prosseguimento à nossa disciplina. Vocês, no dia 13 de agosto fizeram uma avaliação, de cirúrgica, e daqui para frente o que eu falar vai ser matéria da segunda prova do dia 25/9, ou seja, mês que vem. Só para lembrar vocês, a segunda matéria, a segunda etapa da nossa prova, ela vai começar na página 33, desculpa. Na página 33 vai começar a nossa segunda etapa da prova da turma L3 de cirúrgica. Vai começar na página 33, Como eu falei agora para vocês. Segunda prova na página 33. O assunto vai ser medida de segurança, que é o primeiro assunto que nós vamos falar sobre ele. Quando eu falo de medida de segurança, de uma forma geral, a gente é um assunto amplo e bem interessante, porque enfermagem, a gente pensa no cuidar, de prestar uma assistência de qualidade, de cuidar das pessoas, de administrar o medicamento correto, numa via correta, no horário correto, atender todos os protocolos do hospital, que isso faz parte do princípio, da nossa profissão. Claro, isso nunca pode fugir, dos nossos princípios. Mas medidas de segurança envolve muito além do que isso que a gente está falando. Envolve muito além. Então, por exemplo, se eu falo de medida de segurança de uma equipe de enfermagem numa UTI que tem extintor de incêndio, alguém será que está me assistindo agora, assistindo essa aula de cirúrgica, sabe mexer no extintor de incêndio se tiver um pequeno foco de incêndio numa UTI perto de um leito de um paciente? Será que alguém que trabalharia no pronto-socorro sabe mexer no extintor de incêndio? O hospital que você vai trabalhar, que você já está trabalhando, que você já está estagiando, tem a brigada de incêndio, que é uma equipe, uma comissão formada pelos colaboradores da instituição que trabalha na prevenção de incêndios e no controle do incêndio de dentro do próprio hospital? Então, essas medidas de segurança, elas vão além do que a gente pode imaginar. Claro, falar de medida de segurança, eu preciso falar dos riscos biológicos perfeitamente, Sangue, fezes, urina, vômito, tudo isso é risco biológico, Quando eu lido com o paciente diretamente, é com luva, é com máscara, é com óculos, é com jaleco. Se perguntarem, é pertinente usar 2 luvas talvez para dar banho no paciente? Por que não? Se é uma condição que faz com que eu tenha mais cuidado e com que isso me proteja muito mais para eu conseguir dar um banho de leito sem insegurança e sem preocupar em romper uma luva, sabendo que eu tenho uma outra cobrindo a minha mão, por que não calçar 2 luvas? É desperdício? Não. É prevenção. Isso se chama medidas de segurança, Então é por aí que a gente começa. Quando fala dos riscos mais comuns, que são explosões, incêndios, choques, queimaduras, e principalmente o risco biológico, que é o com que você, com que eu, com que nós na enfermagem vamos mais mexer. É com vida, é com ser humano, é com pessoas, aspirar paciente, trocar curativos, secretivos, curativos que está drenando, pacientes que estão no isolamento, seja por uma doença infecto-contagiosa, seja por paciente que já está em fase terminal de uma doença infecto-contagiosa. Então, medida de segurança, o que é? É tudo aquilo que eu tenho em mãos, é tudo aquilo que eu tenho em minhas mãos, no meu trabalho, para que eu possa fazer de uma melhor forma possível, sem que haja riscos para a minha vida, para a qualidade do meu trabalho e também para não colocar em risco a vida dos meus pacientes.
Então, medida de segurança é tudo que eu tenho como algo que vai me proteger e proteger o meu paciente. Então, falar de medida de segurança para a enfermagem, agora falando especificamente sem essa questão do incêndio, é o que? É usar o EPI de uma forma correta. A gente vê muitas pessoas realizar acesso venoso sem luva, diluir medicação sem luva, fazer medicação sem luva, né? É falta de material? Não. É falta de orientação? Não. Alguém formou numa escola de enfermagem e que o professor não falou que não precisava usar luva na hora de diluir a medicação? Então, isso que eu falo também é medida de segurança, né? A gente tem esse controle do que pode e do que não pode fazer na nossa profissão. A planta física da cirurgia, da sala de cirurgia, por exemplo, nós sabemos que existe, né, na matéria, na primeira matéria de vocês, que nós falamos sobre áreas, né, área restrita, área semi-restrita, área não restrita, né? Então, assim, principalmente dentro de um próprio setor, nós temos 3 áreas que vão contemplar os próprios centros cirúrgicos, que é a área restrita, semi-restrita e não restrita. Falando de risco, todas as 3 podem causar riscos, tanto riscos físicos, como riscos biológicos, como risco químico. Que tipo de risco químico? O oxigênio. O oxigênio é um risco químico. O oxigênio ele salva, cura, com certeza, mas ele é explosivo, ele é inflamável. O risco físico, a queda do paciente, né? Alguém pode se acidentar, escorregar, né, num determinado tipo de piso que espirrou um pouco de vaselina no chão. E risco biológico, secreções que eu posso ter contato com o paciente está ali, né, exalando, né, vamos dizer assim, né, secreção, e eu sem um tipo de proteção específica para estar cuidando dessa pessoa dentro do bloco cirúrgico. O conhecimento da mecânica corporal que pode reduzir as lesões físicas, né? Peso, principalmente, como eu falei, riscos físicos, né? A gente tem riscos biológicos, a gente tem risco químico, né? A gente tem riscos físicos. Eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou super-homem para pegar uma pessoa sozinha. Sempre trabalhar em equipe, sempre trabalhar todo mundo junto. Ninguém é melhor do que ninguém na enfermagem. Ninguém pode ser melhor do que ninguém na enfermagem. Nós temos que nos aperfeiçoarmos cada vez mais para trabalhar no objetivo de atender o paciente em excelência. Agora, querer falar que um é melhor do que o outro na enfermagem é querer aparecer. É querer mostrar algo que não quer. Então pega uma melancia e coloca na cabeça. Aí ele vai aparecer. Ah, porque fulano é isso e fulano é aquilo. Todos os diplomas são iguais. Todos os cursos são iguais. O que vai pesar realmente é a sua competência, a sua sabedoria, a sua ética, a sua moral e como você vai cuidar do seu paciente. Porque profissional todo mundo é, desde que atenda esses quesitos. Agora, que um é melhor do que o outro, isso não existe. Ah, porque fulano é fulano, porque fulano é ciclano, que ciclano é ciclano. Para com isso. Isso se chama falso moralismo. Isso é uma hipocrisia que não pode existir dentro da nossa profissão. É um querer achar que sabe melhor do que o outro. Esse achismo que a gente pensa que existe na enfermagem, isso tem que acabar. Isso tem que acabar com isso. Isso não existe, tá? Então para com isso. Todo mundo está ali no barco num objetivo único, que é atender o paciente naquilo que ele mais necessita. Porque nós sabemos, lá em higiene, necessidades básicas fisiológicas prejudicadas. O que o paciente tem que é prejudicado, que está sendo prejudicado e que eu vou ajudar ele. Então cada paciente é um paciente. Cada paciente eu vou atender ele de uma forma diferenciada. Mas a ética, a competência, o profissionalismo é o mesmo. É o mesmo para todo mundo. Aí a gente está falando também, né, dentro dessas medidas de segurança, pessoal, o uso de radiações, principalmente a enfermagem que trabalha com quimioterápicos, a enfermagem que trabalha com radioterápicos, que é com radiações, né, pacientes que precisam ir para o raio-x,
pacientes que precisam ir para a tomografia, pacientes que precisam ir para a ressonância magnética. Tudo isso a gente sabe que tem que existir o EPI, né? Às vezes o colete de chumbo tem que quem for trabalhar na UCO, né? No setor, né? Que vai fazer todos os tipos de exames cardiovasculares. Para quê? Para que a gente saiba que eu estou recebendo radiação, né? Numa sala, né? Que vai trabalhar com áreas cardíacas, que vai investigar problemas a nível cardiovasculares, mas eu estou usando um EPI de qualidade. Eu estou usando um EPI que vai me dar como medida de segurança aquilo que eu preciso para eu não ser contaminado pela radiação, pela quimioterapia, pelos quimioterápicos. Por isso que nós temos qualidade naquilo que a gente está fazendo, é porque a gente faz com consciência, né? Principalmente a enfermagem que lida com radioterapia, com quimioterapia e assim por diante, né? Então quem trabalha na UCO, por exemplo, é um setor importante, é um setor que vai dar diagnóstico de problemas cardíacos, né? E isso valoriza principalmente quando a gente sabe que tem riscos ali pertinentes, principalmente de radiação, e a gente vai saber lidar com isso. Um dos objetivos da administração dos hospitais é garantir a segurança dos pacientes e do pessoal que trabalha com seus serviços, elaborando medidas de segurança. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um dos exemplos mais claros que a gente pode citar aqui nessa aula de hoje como medida de segurança. Todo hospital tem que ter CIPA, né? A CIPA, essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, faz parte da prevenção de acidentes de dentro do próprio hospital. Isso é importante. Pessoal, então, principalmente quem for trabalhar na UCO, como eu falei, né, na unidade coronariana, que trabalha com exames, cirurgias como angioplastias, né, cirurgias como troca de válvulas, né, implante de marca-passo e também exames, né, invasivos como cateterismo cardíaco, recebem também uma carga de radiação. Então é importante que a enfermagem, lógico, quem trabalha nesse setor, ele é educado no sentido de saber que ele tem que usar o EPI de uma forma correta para evitar problemas mais sérios, correto? Pegando a apostila de vocês, lá na página 34, nós vamos ter vários gases diversos, principalmente o oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é um gás inflamável, é um gás que salva, é um gás que nós precisamos dele para a nossa sobrevivência, mas se for usado de uma forma errada, a gente pode, né, ter várias consequências com relação ao mau uso do oxigênio. Todo mundo sabe disso. Na literatura, na página 34, fala que os médicos anestesistas revisarão os aparelhos de anestesia antes da indução do paciente a fim de evitar o vazamento de gases anestésicos. Antes da gente entrar no mérito da própria questão das anestesias, né, hoje a gente sabe que existe uma vasta quantidade de anestesias que podem ser usadas nos pacientes de diversas formas possíveis: anestesia geral, anestesia local, anestesia raquidiana, anestesia peridural, plexulares, paravertebrais, tronculares. Então, na época, né, que a gente fala que onde tudo começou, né, na época de Hipócrates, bem para lá também na época de Hipócrates, que é pai da medicina, né, as pessoas elas eram sedadas com éter também, que era uma forma de anestesiar aquele paciente para operar ele, né? A pessoa tinha que cheirar isso já bem mais lá na frente, lógico, que não tinha os anestésicos injetáveis, nem pensava nisso. Então era o que? Embeber aquela pessoa embeber uma bucha, né, de qualquer tipo de produto, e a pessoa inalar aquilo ali, né, e automaticamente ela vai o que? Desmaiar e vai fazer a cirurgia. A gente fala que os incêndios, né, como a gente falou, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né,
Todo centro cirúrgico deverá estar equipado com modernos e eficientes sistemas de extinção de focos de incêndio. Não só o centro cirúrgico, gente, da atualidade, mas todos os setores de todos os hospitais têm que ter, né, os aparelhos, têm que ter, né, os sistemas de extinção de focos de incêndio, para que haja controle na hora de houver uma intercorrência de um tipo de foco de incêndio naquele setor, né? Uma das condições que a gente sempre já falou, a gente fala, é bom a gente estar sempre repetindo, é que o centro cirúrgico, além de ser um setor extremamente confinado, é um setor refrigerado. Então, além de trazer conforto, qualidade, comodidade, manutenção em questão de evitar que faça manutenção em aparelhos que precisam ficar numa refrigeração, também o ar, né, que a temperatura é diminuída dentro do centro cirúrgico, é um dos motivos também para evitar acidentes. Como medida de segurança, o centro cirúrgico ele é refrigerado, né, porque é um setor que usa muito oxigênio, é um setor que usa muito gases. Então, assim, também, além de tudo aquilo que eu falei, que ele é importante, é também para evitar acidentes como incêndio. E os riscos biológicos que eu falei para vocês, que é tudo aquilo que a enfermagem mexe no dia a dia, que está lá na página 34, né? A gente, né, quando eu falo a gente, somos todos nós, né, usar as vestimentas de proteção específica para que a gente não se acidente, para como medida de segurança. Todo mundo sabe disso: touca, propé, máscara, óculos, luva, gorro, né, jalecos, aventais de chumbo quando a gente vai trabalhar na UCO, na unidade coronariana, quando faz tratamentos, né, através de radiações, como exames invasivos, chamamos aí o cateterismo cardíaco e assim por diante. E as substâncias desinfetantes e esterilizantes, né, que está falando lá pra gente. Utiliza-se luvas de procedimento e óculos protetores para evitar irritações na pele e nos olhos. Isso é uma questão de ciência e tendência a melhorar cada dia mais, né? Tem muitos profissionais de enfermagem que usam produtos químicos, produtos tóxicos, produtos descontaminantes sem uso do EPI, porque não causa nenhum tipo de lesão, não causa nenhum tipo de irritação na mucosa, mas o correto é o EPI. Né? Se algum profissional de enfermagem for ali, né, pego manuseando um produto esterilizante, manuseando um produto descontaminante, manuseando um produto de limpeza, né, que seja para instrumentais ou não, e ele é tóxico, ele é cabível de advertência, ele é cabível de assinar ali uma carta de advertência. Igual está falando, deverá ser usada máscara para manipulação de substâncias voláteis, né, vapores. Serão necessários cuidados especiais no manuseio do óxido de etileno. A gente vai falar muito sobre isso mais para frente. O óxido de etileno é um produto tóxico, é um produto corrosivo, é um produto explosivo. Ele é um produto mutagênico, né? É um produto que pode causar câncer. Ele tem o que nós chamamos também de teratogenicidade, que ele pode causar uma malformação congênita do embrião quando a técnica está gestante e ela está manuseando o etileno. O etileno é a mistura do oxigênio com óxido nitroso, que vai servir para esterilizar materiais que não podem ser esterilizados somente com água destilada, correto? Então isso a gente vai ver mais para frente em outros momentos mais específicos. O glutaraldeído, né, ainda que menos tóxico que os citados anteriormente, desprende vapores irritantes para os olhos. Então, máscara, gente, óculos, hipoclorito, né, vai descontaminar a máscara, vai descontaminar traqueia, vai descontaminar borrachas que não podem sofrer calor. A gente tem que ter a tendência de ter medidas de segurança também para esse tipo de situação, né? Nunca ter a sua autoconfiança. O que é ter a sua autoconfiança? É saber que sabe tudo. É aquele profissional de enfermagem que acha que sabe tudo, né? E nós temos que entender que todo dia nós aprendemos um pouco mais. Ninguém sabe tudo. Se eu sei tudo, então eu posso ir embora.
Eu não preciso estudar mais, eu não preciso pegar mais os livros, eu não preciso mais assistir congressos, eu não preciso fazer mais treinamento, eu não preciso mais participar de seminário, eu não preciso participar de reuniões dos hospitais, porque eu sei tudo. Para que eu vou participar? Então aquele profissional que sabe tudo, você pode estar na certeza, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. E aí, gente, passando para o próximo assunto, nós vamos pegar lá na página 35, um outro assunto interessante também, que faz parte da nossa matéria, da segunda prova, né? Que é dia 25/9, nós vamos falar de eletrotermocantério. Na verdade, eletrotermocantério é o mesmo do que o bisturi elétrico, né? Eu posso dizer que isso aqui, por exemplo, seja um bisturi, né, manual. Por que manual? Com a minha própria mão eu vou, né, um exemplo bem grosseiro, vou fazer o quê? Uma exerese, vou fazer um corte e vou fazer uma retirada. Ou um bisturi elétrico, que é o eletrotermocantério, que é aquele bisturi que vai fazer o seu corte e ao mesmo tempo ele vai fazer a sua eletrodissecção. O que é isso aqui? Cauterizar aquele vaso que está sangrando, né? Isso chamam de quê? De oclusão, ocluir. E na verdade o eletrotermocantério nada mais é do que o bisturi elétrico, que é um aparelho eletrônico que tem como finalidade transportar a corrente elétrica alternada comum em corrente elétrica de alta frequência. Hoje usa-se muito bisturi elétrico, né? O médico corta, cauteriza, sobe aquela fumaça com cheirinho de porco sapecado. Na verdade, ele está fechando os vasos que está sangrando. Ele está fazendo uma vasoconstrição física através da eletricidade. Então, o bisturi elétrico ele é usado muito nos hospitais. Eu lembro do bisturi elétrico quando eu lembro da minha faca elétrica lá na minha casa, né? Então, acidentes de trabalho também, correr o risco de cortar a mão no bisturi elétrico ou no bisturi manual com o cabo mais a lâmina. A gente tem que tomar muito cuidado. Terminou a cirurgia, um dos primeiros procedimentos que a gente deve fazer é puxar, desligar o bisturi elétrico, porque alguém pode acionar ele e sofrer um acidente cortando a própria mão. E todo paciente que recebe cortes através de bisturi elétrico, ele é colocado numa placa chamada placa dispersiva. Essa placa dispersiva ela é colocada no glúteo, né, no gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha, né, principalmente nesses dois locais, quando a cirurgia é na posição de decúbito dorsal, barriga para cima. Por quê? Essa placa, a gente chama também de fio terra, onde vai desembocar, onde vai descarregar toda a eletricidade que o bisturi elétrico passa no corpo do paciente e vai desembocar na placa dispersiva, que é o fio terra. Na verdade, por quê? Qualquer tipo de acidente que acontecer durante a cirurgia, de um fio desencapado, de uma descarga elétrica que for acontecer com o meu paciente, eu vou ter a placa dispersiva pronta para proteger o paciente contra até queimaduras de primeiro ou segundo grau. Quem que é o responsável por colocar a placa dispersiva? Pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o próprio instrumentador, que são responsáveis por estar colocando a placa dispersiva no paciente, para evitar choques elétricos durante a cirurgia. Tem hospitais que ainda existe o bisturi manual, né? Ou seja, vai cortar o paciente somente ali, usando a mão mesmo, a parte física, e tem o bisturi elétrico, que é aquele que corta e cauteriza, dá aquele choquinho, né, que sobe aquela fumacinha, fazendo com que haja a oclusão dos vasos. A palavra ocludir, né, ocluir, significa o quê? Fechamento dos vasos sanguíneos durante a cirurgia. Pessoal, então a placa dispersiva ela é importante para evitar então os choques elétricos que supostamente o paciente possa sofrer durante a cirurgia. É como se fosse um fio terra. Lá na literatura de vocês, na página 35, fala claramente que
O circulante deve ser encarregado da colocação da placa dispersiva no paciente, observando o contato homogêneo da placa dispersiva com o corpo do paciente. Então, quanto mais contato, né, podemos dizer assim, se essa placa, um exemplo aqui, tiver com o paciente, é melhor, né? É só o profissional médico que tem a placa dispersiva? Não. O dentista também tem a placa dispersiva. O veterinário tem a placa dispersiva, que é um material cirúrgico que é usado principalmente quando o profissional da área da saúde trabalha com bisturi elétrico. É como eu falei, é como se fosse um fio terra. É como se fosse um instrumento para proteger o paciente contra choques, eletrocução, né, descarga elétrica, alguma coisa nesse sentido. E os responsáveis, ou os responsáveis que colocarão essa placa no paciente é o pessoal da enfermagem ou o pessoal da instrumentação cirúrgica. A gente vai pedir licença, né, o paciente vai fazer um levezinho, a gente vai colocar por baixo do glúteo, né, para ter contato homogêneo diretamente. Nos locais que não devem ser colocados essa placa dispersiva são os locais onde tem proeminências ósseas, que são o que? O olécrano, que é o cotovelo, né? O carpo, metacarpo, a gente tem aqui a escápula, né? Que é um local onde tem proeminência óssea, né? O calcâneo, que é um outro local que tem proeminências ósseas, né? E também áreas pilosas, por exemplo, igual o meu braço ou o meu antebraço, que tem o que? Tem pelo. Então são áreas que não serão protegidas, né? E aí você pergunta, mas se for fazer uma cirurgia no paciente, uma cirurgia abdominal que seja homem e o glúteo dele, por exemplo, ou o músculo gastrocnêmio, que é a panturrilha, está com pelos, tricotomia nesse paciente, né? Ele vai ser orientado antes, né? Nós vamos fazer a tricotomia, ele vai ficar um paciente tricotomizado, tanto no glúteo, se for o caso, para colocar a placa, né? Ou no músculo gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha, sem problema algum. Então aqui a literatura está falando, os locais mais utilizados são o gastrocnêmio, né? Que é a panturrilha, que é o músculo, né? da perna, face posterior da coxa, né, ou glúteo também, não tem problema. Evitar a colocação da placa em proeminências ósseas ou áreas pilosas, áreas ricas em pelo, que a gente sabe que pode prejudicar aí a cirurgia do paciente. Então, isso falei para vocês um pouco sobre o bisturi elétrico, que é o eletrotermocantério. Então, um dos principais cuidados depois da cirurgia, gente, é desligar o bisturi elétrico, principalmente puxar ele da tomada, porque se alguém aciona o paciente ainda está sobre a mesa cirúrgica e esse bisturi está sobre o paciente, olha o estrago que pode fazer na vida do paciente, ou na mão de quem for pegar esse bisturi, né? Assim, porque já acabou a cirurgia, então eu vou pegar, né, com a minha luva e vou fazer o processo de descontaminação. Bom, eu quero entrar num outro assunto importantíssimo para vocês agora, né, continuando a nossa matéria da nossa segunda prova, sobre as anestesias, né? Nós sabemos que antigamente as pessoas eram embebidas com álcool, inalavam éter para fazer anestesias. Hoje as anestesias, elas são de todas as formas possíveis, né? Eu tenho anestesia local, anestesia geral, anestesia plexular, troncular, paravertebral. Eu tenho vários tipos de anestesia. Lembrando que cada anestesia é para um paciente. Nem todo paciente vai receber a mesma anestesia. O que vai pesar nisso? A condição clínica, os problemas de saúde que esse paciente tem, o peso desse paciente, a altura desse paciente, se esse paciente tem histórico de choque anafilático. O que é choque anafilático? Alergia. Se esse paciente já sofreu alguma parada durante a cirurgia, de outras cirurgias que ele já tenha feito. Então,
é o que eu falo. Lá no início dessa matéria, quando eu falei que o pré-operatório ele tem que passar também pelo anestesista, porque hoje está tudo moderno, né? Nós vivemos na idade moderna, na idade contemporânea, em que toda e qualquer cirurgia eletiva, que eu chamo de cirurgia agendada, que vocês aprenderam comigo, tem que passar pelas mãos do anestesista também o paciente. Conhecer melhor o paciente, conhecer melhor as comorbidades, são os problemas que o paciente apresenta, se ele usa alguma medicação, se ele tem que parar de usar alguma medicação, como o ácido acetil salicílico, o Xarelto, o Marevan, né, varfarina, qualquer tipo de antiagregante plaquetário que ele estiver usando, para ele parar de usar durante pelo menos 10 dias, para evitar hemorragias durante a cirurgia. Então, além do cardiologista fazer o risco cirúrgico, além do cirurgião orientar com relação à cirurgia, como que vai ser feita essa cirurgia, né? A gente tem a participação também do anestesista agora junto com essa equipe, que além de consultar o paciente, avaliar o paciente céfalo-caudal, até mesmo para saber qual que é o tipo de anestesia que ele vai utilizar nele, é segurança, tanto para mim, profissional de enfermagem, quanto para o próprio paciente. Lembrando, gente, que as anestesias, hoje, elas se dividem em duas, né? Duas anestesias. Quais são elas? A geral, aquela que é induzida, né? O paciente dorme durante a cirurgia, e as parciais. Quando eu falo geral, eu falo uma cirurgia. Desculpa, uma anestesia. Quando eu falo parciais, eu falo de várias. Aí que vem a situação. Essas várias cirurgias, várias anestesias, é que vai encaixar para cada um dos pacientes que eu preciso. E a anestesia geral é uma escolha do anestesista conforme a condição do paciente. O paciente que recebe anestesia geral, né, é como se fosse um coma induzido. Ele vai dormir, ele não vai ver nada, ele não vai ouvir nada, né? Assim podemos dizer. Quando ele acordar, ele pode estar na RPA ou na RPP. RPP é a mesma coisa que RPA, né? Já me perguntaram isso várias vezes. Recuperação pós-procedimento. RPA, recuperação pós-anestésica. Então, esse paciente, ele vai recuperar da anestesia na RPA ou na RPP. E muitas das vezes o anestesista, isso é uma opinião, isso é uma definição, isso é uma conclusão, isso é um procedimento determinado exclusivamente com ele e ele que vai resolver. Qual a anestesia que o paciente vai receber para ser operado? Sem anestesia ninguém é operado, não existe. Então, na verdade, ele vai receber uma anestesia geral. Ele vai ser sedado, ele vai ficar em coma induzido, com tubo ou sem o tubo. Tem pacientes que são entubados durante a cirurgia geral. Por quê? O médico anestesista ele já fica preocupado pela idade, pelos problemas que o paciente já tem, de acontecer de ter um problema durante a cirurgia e ter que entubar esse paciente. Agora, quando ele já está entubado, é menos tempo, é menos risco que o próprio anestesista vai ter de querer fazer alguma coisa para salvar essa vida desse paciente. Então, tem anestesista que joga na sorte. Ele seda o paciente por inteiro, o paciente dorme durante a cirurgia e acorda depois. Só que tem pacientes que dormem durante a cirurgia, mas com um tubo na boca. Ele respira com auxílio do aparelho. Né? O médico, lógico, ele calcula o tempo certo junto com o colega de cirurgia que vai ser realizado para ele calcular isso daí e existe algumas técnicas mais avançadas que o anestesista ele vai administrando a anestesia no paciente durante todo o processo de cirurgia. Né? Então, quando ele termina de administrar a anestesia, é porque a cirurgia acabou. Né? Tem ainda a modalidade em que o paciente recebe uma única dose de anestesia, dorme e acorda depois da cirurgia.
Já tem umas técnicas mais avançadas de alguns hospitais que o paciente recebe doses de anestesias, né, em bomba, tá, gente? Isso aí quem faz é o anestesista, recebe doses de anestesias em bomba que vai durante o percurso todinho da cirurgia. Cirurgia acabou, ele fecha a bomba, né? Então ali não tem mais anestesia. Cada hospital, né, com a modernidade que ele tem, ele vai, né, oferecer isso para o seu próprio paciente nas suas condições. Então a anestesia geral é quando o paciente é adormecido, quando é feita uma analgesia completa nele, ele não sente dor, ele não ouve nada, ele não sente nada, então ali ele está nas mãos da equipe, né, médica e na equipe de enfermagem. E as anestesias parciais que a gente fala, que nós temos, por exemplo, as raquianas, né? Nós temos as tronculares, que vão pegar as terminações nervosas, nós temos as peridurais, né? A diferença da raquiana para a peridural é que uma recebe menos dose do que a outra. Por exemplo, a raquidiana, ela usa uma dose menor de anestesia. A peridural, ela usa uma dose maior de anestesia. Tem pacientes que fazem anestesia, que fazem cirurgias plásticas, como mamoplastia, implantes de silicone na mama, que além de receber a anestesia raquiana ou peridural, que é da região abdominal para baixo, ele recebe anestesia geral. Para quando ele voltar ou para quando ela voltar, não voltar com dor, não voltar sentindo dor, né? Então tem essa dupla conjugação de anestesia. Tem anestesistas que fazem, além da raquiana e a peridural, fazem anestesia geral para o paciente. Então ele recebe duas anestesias, a geral e a raquidiana ou a peridural. Então, gente, como eu falei para vocês, as anestesias parciais são várias anestesias que existem para cada tipo de necessidade do paciente. Então, como eu falei, a raquidiana usa-se uma dose menor, tá? Por que a raquidiana usa-se uma dose menor e tem uma ação imediata? Porque a raquidiana, o anestesista, ele introduz o catéter dentro do estojo ósseo. Se ele introduz o catéter dentro do estojo ósseo, ela vai ter contato diretamente com a medula, próxima à medula, e vai ter contato com a circulação. Quando o anestesista ele encosta somente no estojo ósseo, ele administra uma quantidade maior de anestesia, que eu chamo de quê? De peridural. Isso, vocês podem estar perguntando, mas então por que ele não introduz em todos os pacientes dentro do estojo ósseo e aplica uma dose menor, o efeito é imediato? Em vez de ele só encostar no estojo ósseo, aplica uma dose maior e espera o efeito acontecer. Cada anestesista tem um pensamento, cada anestesista tem uma forma de trabalhar, então não tem como a gente discutir isso com eles. É eles que são os anestesistas, então isso aí é com eles mesmo, não tem jeito, tá? Virando a página de vocês, na 36, nós temos uma outra anestesia que são as plexulares. As anestesias plexulares, pessoal, é uma anestesia que pega parte do braço, do antebraço e da clavícula, né? Pessoas que sofreram fratura de úmero, fratura de ulna, fratura de rádio, fratura de clavícula, né? Então, na verdade, fratura de escápula, como está falando na literatura, o anestésico, ele embebe os troncos nervosos que constituem um plexo. O que seria esse plexo? Plexo é um conjunto de nervo. Esse conjunto de nervo, quando ele é atingido, né, dentro de um trauma, dentro de um acidente, dentro de uma fratura, a dor, com certeza, vai ser uma dor tremenda. Então, o tipo de anestesia que vai ser utilizado não é anestesia local. Desculpa, não é anestesia geral, é anestesia local. E qual que é o nome dessa anestesia local? Plexular. Eu não falei que as anestesias locais existem várias? Raquidiana, peridural, tronculares, paravertebrais, né? Plexulares. E a anestesia geral é uma só, é aquela que o paciente fica sedado durante todo o período da sua cirurgia.
Então, por isso que fala que a anestesia plexular, né, ela geralmente é aplicada na região axilar, né, faz efeito em todo o braço, antebraço, para ser feito todo o processo da cirurgia do paciente. E anestesia chamada de Kahler-Kampfer, tá, que é o nome dado à anestesia, tá, pessoal? Por meio do qual se anestesia o braço em seus vários segmentos. Então, na verdade, para fazer uma cesariana vai receber anestesia geral? Não. Para operar um braço, um antebraço, vai receber anestesia geral? Também não. Operar, por exemplo, uma perna, uma patela, que é o joelho, uma tíbia, uma fíbula, alguém recebe anestesia geral? Também não. Então, esses tipos de anestesias é para cada tipo de indicação clínica do paciente. É cada tipo de problema que esse paciente tem. Então, não se usa anestesia geral para fazer uma cesariana. A anestesia para cesariana é anestesia local, só que ela tem um nome. Ou ela é chamada de raquiana ou peridural. A anestesia para abrir uma cabeça, craniotomia, é anestesia geral. Cirurgias plásticas de uma forma geral, mama, abdômen, face, né, septo nasal, glúteo, né? Às vezes tem pessoas que colocam silicone na panturrilha para aumentar, né, para a panturrilha ficar maior, mais extensa. São anestesias gerais. A maioria delas são anestesias gerais, né? Porque é menos risco para o paciente, e a gente sabe que as cirurgias plásticas, na maioria das vezes, são cirurgias demoradas. São cirurgias que demoram tempo, que requer paciência, né? Então são cirurgias que vai redesenhar aquilo que o paciente tinha, que vai redesenhar nele de uma outra forma. Então isso gera muito tempo e paciência, tanto da equipe cirúrgica, quanto da equipe de anestesia, quanto da equipe de enfermagem, ok? E as paravertebrais, né? Uma boa medicação pré-anestésica aplicada aproximadamente 40 minutos antes da anestesia contribui grandemente para assegurar essa tranquilidade. Por quê? As anestesias, gente, de uma forma geral, existem pessoas que elas tendem a receber uma medicação chamada medicação pré-anestésica. O que é uma medicação pré-anestésica, João? Não é anestesia. É uma medicação que o paciente recebe 40 minutos antes da cirurgia, 1 hora antes da cirurgia, 1 dia antes da cirurgia, né? Às vezes no quarto com a enfermagem, um midazolam, um alprazolam, um diazepam, né? Via oral, né? Administrado pela enfermagem sob prescrição médica, porque o paciente é ansioso, o paciente tem depressão, o paciente está com um quadro de intranquilidade, o paciente está preocupado, o paciente está com medo. Então, há necessidade desse paciente receber uma anestesia, de receber uma medicação pré-anestésica. Ela jamais vai substituir a anestesia do centro cirúrgico. Se vocês perguntarem para mim, o paciente pode receber uma medicação pré-anestésica minutos antes da cirurgia e da anestesia? Pode. No monitor cardíaco eu estou vendo a frequência aumentada. No monitor cardíaco eu estou vendo o pulso lá dele está aumentado. A pressão dele está aumentando, está oscilando. Por quê? Está com medo, está com ansiedade, está com intranquilidade, né? Está querendo chorar. Então isso tudo interfere na absorção da anestesia. Se eu não tiver um paciente tranquilo, um paciente calmo, se eu não tiver um paciente relaxado, essa absorção ela não vai ser 100%. Ela vai demorar mais tempo para fazer efeito. Então o paciente travado, o paciente com medo, o paciente inseguro, o paciente com ansiedade, é importante que o anestesista tenha ciência e faça uma medicação pré-anestésica nele, para relaxar a musculatura, para a anestesia fazer efeito. Entenderam? E as paravertebrais, a solução anestésica injetada próxima ao buraco da conjugação
por onde passam as raízes nervosas. Em qualquer altura da coluna vertebral, o bloqueio atinge tanto as vias sensitivas do sistema nervoso, crânio espinal, periférico, como autônomo, bloqueio simpático. Coluna, né? Pacientes que operam, por exemplo, de hérnia de disco, né? Precisa anestesia geral, João? Não. Só a anestesia chamada paravertebral. Na verdade, todas essas anestesias, vocês, principalmente que forem atuar dentro do centro cirúrgico, vocês terão melhor condições de assimilar isso que eu estou falando. Porque só falar e explicar, às vezes fica um pouco vago, né, na cabeça de vocês. Então, no estágio, no dia a dia do plantão do centro cirúrgico, com várias anestesias, com várias cirurgias, vocês saberão interpretar melhor. Mas vocês precisam passar por esse conteúdo, porque faz parte da formação. Depois nós temos, igual na literatura está falando, um outro cuidado pré-operatório, que é depois da cirurgia, depois da anestesia, que é relacionado à anestesia, indispensável para o seu êxito, a remoção de próteses dentárias em geral. Isso aí nós vimos, que é chamado de pré-operatório imediato. O que é um pré-operatório imediato? Gente, pré-operatório imediato é você preparar o paciente para a cirurgia. Isso eu já falei, né? Retirar próteses, né? Se tiver prótese, retirar a prótese dentária, retirar os adereços, retirar, né, os adornos, anel, aliança, pulseira, relógio, piercing, tudo aquilo que for corpo estranho, né, lente de contato do paciente tem que tirar. Então, isso é para evitar contaminação, isso é para evitar infecção, isso é corpo estranho. O paciente não pode entrar com isso dentro do bloco cirúrgico. A passagem do paciente da maca ou cama para a mesa operatória deve ser feita por duas pessoas. Ninguém vai fazer nada sozinho. Eu tenho que ter alguém para me ajudar. Eu tenho que ter alguém para estar me auxiliando. Gente, na enfermagem não existe Mulher Maravilha nem Super-Homem. Nós trabalhamos em equipe, né? Eu não posso e nem tenho condições de pegar um paciente sozinho. Às vezes não é peso, que eu sempre falo, é jeito. Tenhamos que ter jeito para pegar aquele paciente, transferir ele da mesa cirúrgica para a maca, ou da maca para a mesa cirúrgica. O próprio paciente ajuda, né? Você vai pedindo ele, né? Ele vai atendendo aos comandos, ele vai, né, atendendo e vai nos ajudando no 1, no 2, no 3, ele faz um leve, e aí a gente passa esse paciente para a maca. Agora, fazer sozinho, correr o risco de deixar o paciente cair ao chão e também a gente machucar, a gente não pode fazer isso, né? Por isso que a gente sempre fala, enfermagem é uma continuação, enfermagem é uma equipe que tem que trabalhar unida, né? Porque se eu quero fazer tudo sozinho, eu estou querendo aparecer. Eu estou querendo aparecer para alguém, para quem eu não sei, mas eu estou querendo aparecer. E aí, né? Especialmente, né, o cuidado, como está falando, deve merecer os pacientes com membros ou partes do corpo excessivamente obnubilados devido à medicação pré-anestésica. Por quê, João? A medicação pré-anestésica deixa o paciente lento, deixa o paciente gabaérgico, deixa o paciente apático. O que é um paciente gabaérgico? Um paciente bobo, um paciente que está alienado, ele está semidopado, podemos dizer assim. Então, todo cuidado é pouco com esse paciente quando ele recebe a medicação pré-anestésica. Ele está um paciente como se ele tivesse sedado mesmo. Ele está semi-sedado, né? E a gente tem que tomar cuidado para que esse paciente não sofra queda da própria altura e machuque. E para finalizar, né, nós temos a anestesia local. A anestesia local é a anestesia do dentista. É anestesia para obturar um dente, é anestesia para fazer canal, né? Fazer canal do paciente, é importante. E aí, pessoal, então, para a gente finalizar essa primeira etapa, né, na nossa segunda fase da prova de vocês, de cirúrgica 1,
Falamos então sobre as anestesias de uma forma geral, né? Para cada paciente, um tipo de anestesia, cirurgia geral, cirurgia local, né? Peridural, raquidiana, plexulares, tronculares. As tronculares, né? Elas servem para hérnia de disco, assim como as paravertebrais. Nós temos as plexulares, que pega ombro, né, braço, antebraço, né? E aí, como eu falei para vocês, a anestesia local, que ela é a base de lidocaína e procaína, que são as anestesias dos dentistas. Para fazer um canal, né, para fazer uma obturação profunda que já atingiu a cárie, já atingiu a dentina, né, já atingiu a polpa, e aí o paciente ele tem que sofrer uma anestesia, porque senão ele não vai aguentar a broca, né, a caneta, que a gente chama de motor, e a broca que vai tirar a cárie do dente desse paciente, né? Então, quando fala na literatura, na página 36, que os anestésicos paralisam ou deprimem temporariamente as terminações nervosas, ou seja, são através das terminações nervosas que nós sentimos dores, ou das fibras nervosas periféricas sensitivas, ou seja, sentimos dor, sem afetar outros tecidos, causando perda da sensibilidade à dor, mas não a perda da consciência. Todo mundo que recebe anestesia para ir ao dentista, a gente sabe que não perde a consciência, não fica, não sabe onde está, né? Não precisa ir com um acompanhante para ir ao dentista, não tem necessidade disso, né? Agora, cirurgias dentro do centro cirúrgico, que são cirurgias tanto gerais como cirurgias locais, né? Como a gente falou, é uma necessidade também do paciente ficar na RPA quando tem essa condição clínica, quando tem essa indicação cirúrgica para esse paciente, é diferente, né? Então, só ressaltando que, além de todas as anestesias que eu falei para vocês aqui, né, a gente tem a do dentista também, tem a do veterinário. Quais são os 3 profissionais da área da saúde que pode anestesiar? Quais são os 3 profissionais da área da saúde que pode usar anestesia? Prestem atenção, quais são os únicos profissionais da área da saúde que podem anestesiar um paciente? Dentista, médicos e veterinários. Médicos, veterinários e dentistas. Mas ninguém está autorizado a anestesiar ninguém. Isso é contra o Conselho Regional, contra o Conselho Federal de Medicina. Está lá na resolução. É só a gente pegar a resolução lá que a gente vai ver. Outro profissional de qualquer outra área que fizer anestesia em alguém pode se dar mal, porque não sabe o que a pessoa tem, não sabe se a pessoa é alérgica a um anestésico, não sabe se a pessoa é alérgica a um componente químico que está presente naquele anestésico. Então, está fazendo algo com pessoas leigas, está fazendo algo com pessoas que não sabem aquilo que está fazendo, e também as pessoas leigas que fazem anestesias não sabem do perigo que corre quando fazem isso de uma forma errada, sem uma devida formação ética, cultural, técnica e científica, que envolve aí os 3 profissionais, as 3 áreas que podem anestesiar o paciente: veterinário, dentista e médico. São os únicos 3 que podem usar anestesia, mais profissional nenhum, tá? Isso daí tá lá na resolução do Conselho Regional e do Conselho Federal. Eu não tirei isso de trás da orelha, tá? Isso está lá na resolução do Conselho Federal e do Conselho Regional de Medicina. Então, gente, as anestesias são estas que eu passei para vocês, tá? Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou dar continuidade à matéria, né? Nós precisamos dar continuidade. Lembrando que a nossa segunda prova vai ser no dia 25/9, né? Nós vamos encerrar a nossa matéria de cirúrgica 1 com a prova, do dia 25/9, tá bom?
Sempre como eu falo para vocês e deixo sempre aberto, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer situação que deixa vocês aí meio duvidosos, mande para mim, pode ser no privado, pode ser no coletivo. Se quiserem uma aula tirar dúvidas, faremos uma aula tirar dúvidas, basta vocês quererem, basta vocês se organizarem, marcarem comigo no grupo um dia da aula, né? Tanto no Google Meet, tanto no Zoom, não tem problema, a gente está aqui e ao mesmo tempo é para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Não quero ninguém com dúvida. Então hoje a nossa aula especificamente foi sobre anestesias, bisturi elétrico e medidas de segurança. Foram 3 assuntos importantíssimos que foram discutidos com vocês aqui. Medida de segurança, bisturi elétrico, que é o eletrotermocantério, e os tipos de anestesia, né? Tanto RAC como PERI, igual na literatura está falando, que a anestesia ela pode ser chamada de intradural, subdural, subaracnoide, RAC extradural, espidural e peridural. Varia o nome, né? Não tem problema, o efeito é o mesmo. Lembrando que uma atinge o estojo ósseo. Qual que atinge o estojo ósseo? O que eu falei para vocês? Quando a gestante vai fazer a cesariana, qual que atinge o estojo ósseo? A raquidiana ou a peridural? Qual que atinge o estojo ósseo? A raquidiana. Por que a raquidiana atinge o estojo ósseo? Porque introduz o catéter dentro do estojo ósseo. Ali ele vai administrar a anestesia e tira o catéter. Quando ele faz a peridural, é uma quantidade maior, só que ele não entra dentro do estojo ósseo. O catéter fica do lado de fora. Tanto que lá na literatura de vocês, só para a gente finalizar agora, na página 35, está falando, segundo o autor, que na anestesia intradural, o anestésico é posto em contato direto com o líquido céfalo-raquidiano, que é o LCR. Na anestesia extradural, é injetado no espaço compreendido entre o saco dural e o estojo ósseo. Então, essa anestesia, ela não precisa de uma quantidade de volume maior, porque ela já vai entrar direto em contato com o líquido céfalo-raquidiano. Se essa anestesia, preste atenção, se essa anestesia ela vai entrar direto com o LCR, com o líquido céfalo-raquidiano, né, que dentro dele tem as meninges, que nós chamamos de dura mater, pia mater e subaracnoide. A pia mater, a dura mater e a subaracnoide são 3 meninges que envolvem o encéfalo. Entre uma e outra tem o que? O LCR, o líquido céfalo-raquidiano, que serve como barreira hematoencefálica. E ele percorre até próximo à medula espinhal. Então, na verdade, esse estojo ósseo, quando ele é introduzido por um catéter, né? Quando ele é introduzido por um catéter, ele vai se entrar junto e vai se encontrar com o quê? Com o líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido vai subir diretamente para as medulas, né? Para as meninges, dura mater, pia mater e subaracnoide. O efeito da analgesia da cintura pélvica, da região abdominal para baixo, vai ser maior, com menos volume de anestesia, porque vai estar direto em contato com o líquido céfalo-raquidiano. Por isso que tem que esperar, na hora que introduz o catéter dentro do estojo ósseo, dentro do saco do estojo ósseo, uma gota do líquido céfalo-raquidiano. O anestesista ele tem que esperar sair uma gotinha daquele catéter para ele introduzir a anestesia, que vai se, né, digamos assim, mesclar, que vai misturar com o líquido céfalo-raquidiano para fazer o efeito desejado rapidamente da sensibilidade. Então, cabe ao anestesista fazer a opção do tipo de anestesia que vai usar na pessoa, ou a raquidural ou a peridural. Tá certo, pessoal? Então, fica aí então o recado. A nossa aula vai encerrar por aqui. Como eu já falei para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim, não fique com dúvidas. E aí a gente vai se encontrar na próxima aula, tá? Tem aí um bom dia para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá? Paz e bem para todos. Um forte abraço.